Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 28 de fevereiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e houve um grande ataque de drones aqui na refinaria de Tuapse, a quase 500 quilômetros da linha de frente aqui. É bem curioso esse ataque, foram 2 grandes drones que explodiram partes ali do depósito de combustível, e não está claro quem é que está por trás desse ataque, se foram realmente os ucranianos, mas se foram eles, é um feito impressionante. De onde será que saíram esses drones? É realmente algo complicado, né? Podem ser também partisãos russos, né? Pode ser o pessoal local ali fazendo ataques contra a refinaria. O que aconteceu também foi o aeroporto de São Petersburgo aqui estava fechado. Fecharam o aeroporto e, na verdade, fecharam todo o espaço aéreo da região, porque supostamente haveria um drone por ali. Os caças que são baseados lá em São Petersburgo chegaram a levantar voo para interceptar o tal drone e depois de quase 2 horas fechado o aeroporto, ele reabriu agora há poucos minutos atrás e os russos estão dizendo que foi tudo um treinamento, que eles estavam só treinando, verificando os equipamentos e coisa e tal, mas eu não sei não, hein? A quantidade de voo que a gente viu voltando aqui de Moscou, voltando para Moscou, a dor de cabeça que isso aconteceu, parece pouco provável ser só treinamento, né? Além disso, em Belgorod, também aqui na fronteira com a Ucrânia, foram vistos drones também, 3 drones supostamente ucranianos. Um deles chegou a ser abatido pela defesa antiaérea da cidade, né? Em Bakhmut, os canais ucranianos estão negando aquele grande contra-ataque ucraniano que a gente teria falado ontem. Segundo eles estão dizendo, não houve um grande contra-ataque, o que houve foram vários menores contra-ataques na região. De fato, as forças russas foram forçadas a recuar em alguns pontos ali, o que é um efeito positivo no final das contas, mas não foi aquele grande ataque com cerco como estava sendo mencionado ontem, né? O efeito final é, mais uma vez, que os russos estão longe de cercar Bakhmut ainda. Bakhmut ainda está no controle ucraniano. Um pacote de compras de 3,8 bilhão de dólares das Forças Armadas Americanas revela um monte de coisa que está sendo comprada para a Ucrânia. A gente nem sabe se isso já está em pacote do passado, que está sendo entregue agora, ou se é pacote futuro de apoio para a Ucrânia. Mas o fato é que pelo documento que foi vazado lá nos Estados Unidos, dá para saber que tudo isso está sendo comprado para a Ucrânia. E inclui vários itens que indicam uma grande ofensiva de fato. Primeiro, muita munição, muito míssil HIMARS, muito Javelin, muita coisa de munição. E outra coisa, veículos antimina. Muitos veículos antimina também estão nesse pacote, né? Vamos dar uma analisada nisso daí para ver se a gente consegue até imaginar aonde que será essa ofensiva ucraniana, né? E saiu a informação de que a Transnistria, essa região aqui, que é uma, entre aspas, república separatista da Moldova, não tem nada a ver com a Ucrânia, mas vocês lembram, ela estava no auge de uma confusão aí, porque os russos acusaram os ucranianos de invadir a Transnistria, ou de planejar invadir a Transnistria, e na verdade os ucranianos se ofereceram para limpar a Transnistria para a Moldova. Se a Moldova quisesse, eles fariam essa invasão para tirar os russos dali. Mas surgiu um elemento novo nessa história, que é o seguinte: aparentemente o maior depósito de munições soviéticas de toda a Europa, o que inclui Ucrânia e Rússia, está na Transnistria. A Transnistria, como a gente falou, é uma região que ficou parada no tempo, então ela tem muita munição soviética, que olha só que coisa, tanto a Ucrânia quanto a Rússia poderiam fazer bom uso dessa munição que está na Transnistria. Talvez por isso toda essa confusão. E o governo Lula, isso aqui não é nem novidade, o governo Lula faz mais lambança na diplomacia no caso da Ucrânia. O chanceler brasileiro não se levanta em minuto de silêncio e coisa e tal, só mostrando o quanto o governo brasileiro não tem jeito mesmo, realmente, como esperar coisas positivas de um ladrão corrupto socialista, não é mesmo? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Lula é um Bimbo, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a grande surpresa de ontem para hoje foi essa refinaria lá em Tuapse, que é aqui na Rússia, mais ao sul, aqui, né, nessa região,
que foi atingida por drones. Foram 2 drones, 2 explosões grandes, tem uma delas que foi filmada. Deixa eu ver se dá pra gente ver aqui. Isso aqui parece que já é depois da explosão, tá vendo a nuvem de fumaça aqui? Aqui a imagem também da explosão lá na região. Mas tem, em algum lugar, tem a explosão em si, né? Aqui está a distância, a menor distância que seria entre a linha de frente, entre o território dominado pela Ucrânia e a região. 440 quilômetros. Existem alguns drones ucranianos que fazem essa distância sim, tá? Aquele Tu-141 e coisa e tal, ele faz essa distância aqui. São drones até antigos da era soviética, que os ucranianos mudaram eles, reformaram eles, né? Pode ter sido alguma coisa assim. Foram 2 explosões que aconteceram, agora não está certo ainda, não há nenhuma garantia de que teria sido os ucranianos que fizeram isso, né? Podem ser, como eu disse, partisãos ali na região. Eu acho que essa daqui é o momento da explosão, olha só. Uma explosão bem grande ali, né? Deu para ver realmente, o som ele fica um pouco atrasado por causa da distância, né? A imagem aparece primeiro, o som demora mais pela questão da distância. Mas esse foi um dos drones, provavelmente o segundo, né? Porque eles filmaram, deve ter sido justamente o segundo drone. A questão toda não se sabe ainda qual foi o dano causado, né? Pelas imagens aqui não dá para saber exatamente o grau de dano que houve. Repara que não atingiu propriamente os tanques de combustível, mas pode ter atingido justamente a região mais sensível aqui de bombas de fluxo, de manifolds e coisa e tal. Então pode ter gerado algum dano bem significativo aqui, não dá para ter uma ideia exata do que aconteceu. Pode ser um false flag russo também, tá? Isso é outra coisa. A Rússia volta e meia faz uns false flag para poder acusar a Ucrânia de estar fazendo alguma coisa. Enfim. Outra coisa que aconteceu também foi um drone que caiu na República Adigueia. A República Adigueia é essa outra região aqui, ó. Essa outra região da Rússia aqui, mais para o interior aqui, né? E esse drone caiu aqui também. Eles não falam sobre se teria causado algum dano ou não. O que eles dizem aqui é que os restos do drone que caiu lembram um jato, né? Um motor a jato. E é justamente o que o Tu-141 e 143 usam, né? Eles usam um motor a jato. O Tu-141, vocês sabem, é um antigo drone de vigilância da era soviética, mas que tem um alcance muito grande. Os ucranianos modificaram ele para deixar de ser um drone de vigilância, não faria sentido mais isso, mas ser um drone de ataque mesmo, um drone suicida, né? Botar uma carga nesse drone e daí ele ser mandado e explodir coisas. Então, assim, pode ser os ucranianos fazendo esse ataque, sim, é possível que tenha sido um ataque ucraniano, mas não está claro ainda exatamente o que aconteceu aqui, né? Se foi ucraniano, os caras estão de parabéns, realmente é uma distância muito grande aqui para atingir essa região da refinaria. Mas eu não consigo ver muito bem qual seria o ganho estratégico em termos militar de atingir essa refinaria. Você pode alegar que talvez essa refinaria esteja fornecendo combustível para as tropas russas aqui na região. É uma coisa razoável de se imaginar. Mas a verdade é que a gente não sabe se... Tem muitas refinarias da Rússia, né? A Rússia é um grande produtor de petróleo. Não me parece uma coisa tão lógica esse tipo de ação, né? Enfim, vamos aguardar para a gente ver maiores informações, para ver se a gente sabe se a Ucrânia realmente assume ter feito esse ataque, ou se foi partisão russo, ou se foi o próprio governo russo fazendo false flag. A gente não sabe ainda, né? Outra coisa que aconteceu agora há pouco foi o Pulkovo aeroporto, o aeroporto de Pulkovo em São Petersburgo, que foi fechado para tráfego aéreo. Segundo eles estão dizendo aqui, a própria Baza, né, que é uma mídia muito importante lá na Rússia, isso foi devido a um objeto não identificado. Então eles não sabem o que é. Pode ser um drone, pode ser um balão, pode ser um monte de coisa. E não só o aeroporto foi fechado, como o espaço aéreo foi fechado também. Todos os aviões tiveram que retornar, né? Se você olhar aqui,
tem a lista, assim, vários aviões que estavam indo de Moscou para São Petersburgo. Repara, o aeroporto que fechou foi o Pulkovo. Eu acho que é esse LED aqui, São Petersburgo. E mesmo aviões para Kaliningrado, esse daqui, SVO para Kaliningrado, fechou também? Não. Kaliningrado não fechou, não. Não sei por que voltou aqui nesse... Ah, esse aqui pode ser o outro avião aqui que ainda está a caminho, né? Ainda está indo para lá. Enfim, mas os aviões para São Petersburgo, todos retornando para Moscou, ou seja, fechou o espaço aéreo lá. É realmente alguma coisa preocupante aquilo ali, né? Aí isso aconteceu hoje mais cedo. Ah, outra coisa que aconteceu também é que em boa parte da Rússia, a gente já falou isso outro dia aqui, né? Os ucranianos hackearam estações de rádio na Crimeia e elas começaram a transmitir alertas de míssil e coisa e tal. Aparentemente eles fizeram isso de novo, só que agora em toda a Rússia. Então não foi só na Crimeia, foi em toda a Rússia. Teve esse alerta de míssil e coisa e tal, né? Agora, o que o Igor Chusco está lembrando aqui é que inclusive, isso incluiu a área ali de São Petersburgo. Será que foi mesmo um hacking ucraniano para a mensagem de mísseis? Ou será que o sistema lá russo deu chabu e não apenas fechou o aeroporto, como também lançou alerta de mísseis para as pessoas na rádio FM? Pode ser, né? Pode ser que tenha sido algo mais sério isso daí, né? Vamos ouvir aqui o rádio. Воздушная тревога. Всем немедленно проследовать в укрытие. Внимание! Внимание! Tá muito parecido com aquele hacking que os ucranianos fizeram na Crimeia. Eu acho que isso aqui é hacking. Bom, quando foi 2 horas depois disso, 2 horas depois deles fecharem o aeroporto, eles reabriram o aeroporto. Neste momento já está normal. O ministro da Defesa da Federação Russa fez um pronunciamento oficial dizendo que o céu sobre São Petersburgo foi fechado para um treinamento entre a interação entre o controle de tráfego aéreo civil das autoridades e as autoridades lá, ou seja, lorota, né? Falaram, não, foi brincadeirinha, estava só treinando aqui, coisa e tal. Provavelmente erraram alguma coisa, não tinha drone nenhum, não tinha nada lá, eles fecharam à toa o aeroporto, no susto, e aí agora, como para não dizer que, olha só, atrapalhamos a vida de um monte de gente à toa, foi só um treinamento e coisa e tal. Se bem que eu, se estivesse nesses aviões aqui que tiveram que voltar para Moscou, ia ficar muito chateado, tá? Porque, pô, imagina uma dor de cabeça, né? Essas pessoas estavam indo de Moscou para São Petersburgo por alguma coisa, tinha alguma reunião, tinha alguma coisa importante para fazer, e aí no meio do caminho voltar para trás e ter que replanejar o seu dia inteiro, realmente é uma dor de cabeça enorme, né? Para depois dizerem que foi um treinamento, não está me parecendo um treinamento isso não, né? Se fosse treinamento, eles teriam planejado para não atrapalhar tantos voos, para não gerar tanta dor de cabeça assim. Enfim, aconteceu alguma coisa ali no aeroporto em São Petersburgo, mas o mais provável é que tenha sido lambança dos próprios russos, nada além disso, né? Em Belgorod, teve alguns drones ucranianos sobrevoando Belgorod, né? E eu tô achando até que esses drones estão voando muito baixo, porque esse tipo de drone aqui é drone de vigilância, são drones que são feitos para voar numa altitude maior. Talvez a Ucrânia esteja usando esses drones até mesmo para botar medo nos russos. Será? Faz sentido? Não sei. Tá parecendo muito baixo para mim esse drone voando aqui, né? Um deles foi derrubado. Parece que tinha cargas explosivas sim nesse drone que foi derrubado. Os outros 2 não foram vistos, né? Foram 3 o total que eles viram ali em Belgorod, mas a gente não tem informação sobre o que aconteceu com os outros 2, se chegaram a atingir algum ponto de ataque ou se foram derrubados também. Um deles a gente sabe que foi derrubado, a gente sabe que eram 3. Tá aqui as imagens do que foi derrubado. Bom, se eles estavam com explosivo, isso explica por que estavam voando baixo, né? É lógico, esses drones podem ser drones de vigilância feitos para monitoramento, mas se você pretende explodir alguma coisa, você tem que voar abaixo para acertar aquela coisa que você pretende explodir, né? É um pedacinho de explosivo aqui significativo, aparentemente. Então, pode ser isso, pode ser por isso que eles estavam voando baixo aqui, mas não consta que tenham atingido nada por hora, né? Belgorod, vocês sabem, é um alvo legítimo militar, né? É uma cidade que está logo aqui na fronteira com a Ucrânia
e é uma base importante dos russos que eles usam para bombardear aqui Kharkiv, para fazer pressão aqui na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Agora, onde teve realmente grandes explosões foi em Orlivka. Orlivka é essa cidade aqui ocupada pelos russos, aqui próximo a Donetsk, e uma base que supostamente está sendo usada pelos russos foi atingida durante a noite pelos ucranianos, uma grande explosão ali. Esse caso aqui, como é muito perto da linha de frente, pode ser até artilharia normal, pode ser HIMARS, pode ser um monte de coisa esse prédio que foi atingido aqui em Orlivka, né? Bom, os russos publicaram um videozinho dizendo que já estão em Bakhmut, né? Que já estão na cidade de Bakhmut. Praticamente aqui está o portal deles entrando em Bakhmut e coisa e tal. E tem algumas coisas curiosas. A primeira coisa é a seguinte, embora esteja dizendo aqui que eles estão em Bakhmut, esse sinal aqui especificamente fica exatamente aqui, na ligação da M3 com a T-0513. Então é uma área que, na verdade, os russos já tomaram há algum tempo. Isso aqui não é nenhuma grande novidade, né? É justamente a área da floricultura que a gente estava mencionando ontem. Aqui, essa área verdinha aqui do lado é a floricultura desse encontro importante aqui. Então, os russos tiraram imagem aqui, mostraram que eles estavam na região. Outra coisa curiosa, né? Bom, eles são do grupo Wagner, dá para ver pela bandeira, mas repara que eles estão usando uniformes ucranianos. Todos eles estão usando uniformes ucranianos e sem bandana nenhuma, sem nenhuma identificação adicional para dizer que são russos ou ucranianos. Então, isso é um elemento que o pessoal do grupo Wagner tem usado para confundir os ucranianos na região, tem usado os uniformes dos ucranianos. É uma outra coisa também que o fato de que os uniformes ucranianos são de melhor qualidade. Então não é possível descartar que o pessoal do grupo Wagner, assim que consegue colocar a mão no uniforme ucraniano, joga fora o uniforme russo deles e passa a usar o ucraniano simplesmente pela melhor qualidade do uniforme ucraniano, né? Essas imagens aqui fazem parte de um vídeo que eles gravaram, e aí o vídeo é um vídeo de propaganda russo, tá? Justamente em função das contraofensivas ucranianas. Ontem os russos lançaram esse vídeo para dizer que não, a gente tá bem aqui em Bakhmut e coisa e tal. E nesse vídeo eles mostram um grande galpão cheio de corpos, né? Eu não posso mostrar aqui no YouTube, mas esse vídeo não é difícil de você achar, não. Um galpão com muitos corpos que dizem eles são ucranianos mortos, né? E na verdade não dá para saber. A maior parte está usando uniforme russo no final das contas, então é mais provável que seja o pessoal deles mesmo mortos lá. A gente sabe que o pessoal lá do grupo Wagner tá perdendo muita gente nessa guerra, com essa tentativa de avanço deles, né? Agora, aqui, ó, tá vendo? Tá aqui, é exatamente aqui o local onde eles estão, eles tiraram essa foto, né? Agora, o Noel, ele fala aqui que uma coisa importante, Yahidne não foi totalmente tomada pela Rússia, então os ucranianos conseguiram fazer os russos recuar um pouco ali em Yahidne. Agora, ele fala que não houve nenhum contra-ataque significativo ou cerco de tropas russas na região, né? Ontem, vocês lembram, a gente mostrou uma indicação de que haveria uma grande pinça ucraniana sendo feita justamente em direção aqui dessa floricultura. Aqui, né, haveria um grupo vindo aqui de norte pela estrada M3 e outro grupo vindo aqui por essa outra estrada, a T-0513, nessa direção. E a ideia era justamente isolar esses russos que estavam aqui nessa região, né? Aparentemente, segundo diz o Noel aqui, ele explica em outras situações, não era precisamente isso que aconteceu. Não foi uma pinça que foi formada, mas houve sim alguns contra-ataques ucranianos em várias regiões, contra-ataques menores aqui, justamente com o objetivo de repelir os russos, fazer os russos recuarem, né? E de fato eles conseguiram, tiveram sucesso, os russos foram forçados a voltar em várias posições aqui, mas não houve aquele grande contra-ataque como a gente estava falando ontem. E o que ele disse aqui também é que tem muito fogo de artilharia, ou seja, está acontecendo a briga ali está muito intensa na região norte de Bakhmut, né?
O Igor Strelkov até botou aqui um texto sobre essa briga ali em Bakhmut, e ele vai bem no sentido que a gente já falou aqui, né? Que ele fala que não, que está achando bacana que o grupo Wagner está segurando a defesa das forças armadas ucranianas naquela cidade. A cidade não consegue ainda ser cercada, mas eles estão forçando o inimigo a manter a defesa ali, né? Lembra, o Igor Strelkov, ou Igor Girkin, é aquele criminoso de guerra que lá em 2014 organizou toda a, entre aspas, República Separatista de Donetsk, né? Nunca houve movimento separatista ali, o que houve foi o Igor Strelkov, que é um coronel do exército russo, que é da FSB, entrando e fazendo operações especiais ali na região. Foi como surgiu essas, entre aspas, repúblicas separatistas, né? E daí ele está falando aqui, hoje em dia ele caiu em desgraça, ele está só como comentarista da guerra, e ele falando que, não, bacana, né? Então legal que o Wagner está segurando a coisa lá, mas o problema, segundo ele coloca aqui, é que não tem como eles manterem essa... Não adianta nada eles tomarem Bakhmut. Bakhmut não é uma cidade estratégica, e ao mesmo tempo que eles fazem tudo isso daí, Avdiivka e Vuhledar, ao contrário, as forças armadas russas só perdem equipamento, só perdem pessoal lá, não conseguem nada, e o ponto dele é esse, né? Ou seja, no final das contas, para um exército que deveria estar atacando, que deveria estar avançando como o exército russo, só conseguir algum avanço numa fronteira de 19 quilômetros, de um total de mais de 1.800 quilômetros de linha de frente que tem, é realmente uma coisa meio patética e não tem muita chance de dar certo isso daí. E o risco que ele fala aqui é justamente que os ucranianos podem usar isso depois que tiver enfraquecido os russos para justamente fazer uma contraofensiva que deve vir em algum lugar, né? Ele até coloca aqui, ó, em caso de sucesso rápido, as forças armadas ucranianas podem fazer a travessia até o Mar de Azov com uma pequena distância, cortando a comunicação por terra com a Crimeia e simplesmente colocando todos eles em risco, né? Ou seja, isso acabaria totalmente com o importante polo de Volnovakha, né? Que a gente já falou que é a questão aqui de Vuhledar, né? Volnovakha é essa cidade aqui. Então, eles poderiam rapidamente avançar aqui, tomar Volnovakha, e aí você paralisa toda a distribuição logística aqui nessa região. Enfim, o ponto dele é que se era para fazer esse esforço todo, por que Bakhmut? Bakhmut não é tão estratégico assim. Deveria pegar essas tropas do Wagner e botar em Vuhledar ou alguma coisa assim, né? Eu espero que meus medos não se tornem realidades e que o inimigo não esteja esperando lá como aconteceu em Balaklia. Balaklia é exatamente essa cidade. Aqui, ó, Balaklia em Izium, que foi a origem de toda a contraofensiva aqui de Izium, vocês lembram? Toda essa área que está em cinza escuro aqui, um azul meio acinzentado aqui, né? Essa área toda estava em poder dos russos e foi retomada pelos ucranianos em poucos dias. Foi uma contraofensiva de poucos dias e começou justamente aqui em Balaklia. Os ucranianos botaram um monte de tropas por aqui e daí, meu amigo, quando fizeram o ataque foi rápido. Vieram aqui até Kupiansk, depois desceram aqui, retomaram Izium, Svetohirsk, Lima, enfim, retomaram toda essa área aqui em poucos dias, essa contraofensiva, e o que ele está falando é isso, ele está temendo que os ucranianos estejam guardando tropas aqui, justamente por isso que eles estão, que os russos conseguem avançar em Bakhmut, porque os ucranianos não querem comprometer suas tropas, suas reservas para defender Bakhmut, mas quando finalmente os russos não conseguirem avançar mais, vai ser muito fácil os ucranianos fazerem o contra-ataque deles, né? Vamos dar uma olhada aqui na linha de frente pelo DEFMON. Não tem nenhuma outra grande novidade além lá de Bakhmut, né? Ele fala aqui sobre os russos em Svatov tentarem tomar Stelmarivka e Novoselivsk, mas também sem sucesso aqui. Mais abaixo eles tentaram aqui em Bilororivka também. A região de Kriminá parece que está bastante quieta ultimamente. Ele fala aqui de um comunicado dos russos, né, dizendo que as forças russas
atingiram unidades das forças ucranianas em Yampolivka, Torsk, Chervonopopivka, Shivronova e Dibrova. E aí Dibrova é que é o ponto importante. Por quê? Porque Dibrova é aquele ponto que eu falo para vocês que eu discordo do Defimon. Ele coloca aqui Dibrova como ainda nas mãos dos russos, e eu acho que não. Eu acho que os ucranianos já estão aqui, os ucranianos estão muito mais próximos de Kreminá do que mostra esse mapa aqui, mas enfim. Aqui ele fala sobre a situação no norte de Bakhmut, dizendo que os ucranianos repeliram ataques em Dubovo, Vasilivka, que é essa cidadezinha aqui, ou seja, os russos tentam avançar aqui, mas ainda estão presos aqui, e Yahidne, e segundo ele diz aqui, continuam os ataques muito fortes por uma combinação do exército russo, dos VDV, né, a tropa de elite dos paraquedistas russos, e o grupo Wagner nessa região, né? E ele fala aqui que não viu evidência de contraofensiva nessa área, a contraofensiva grande que o pessoal estava mencionando. De novo, podem haver contraofensivas menores por aqui, mas não aquela grande contraofensiva, né? E ele vai além e fala também que não viu um eventual alagamento na área ali daquela represa que teria sido explodida lá alguns dias atrás, né? Mas é aquilo que eu falei, na verdade, alagamento não é bem o que eles esperavam. O que eles esperavam era o rio ficar com mais água, dificultando o avanço russo ali, né? No sul ele fala que não tem grandes mudanças, que houve algumas tentativas de avanço russo aqui, mas que os ucranianos controlam bem essa região e estão inclusive conseguindo avançar, né? Tem um desenho aqui bastante complicado aqui que ele fez. Eu acho que isso daqui está um pouco exagerado também, né? A gente sabe que teve tentativas de ataque a Ivanivsky, Stupovsky, mas eu não sei se tem essa área aqui complicada que eles desenharam aqui, né? De qualquer forma, os ucranianos têm conseguido avançar aqui nessa região, fazer os russos retrocederem um tanto aqui ao sul, né? Na região de Avdiivka, ele fala aqui sobre várias tentativas de avanço russo, mas nenhuma com sucesso, né? Enfim, não conseguiram avançar muito aqui, né? Mais ao sul, Marinka, os russos estão tentando avançar aqui em Marinka também, mas novamente não conseguiram avanço. E Vuhledar, ele coloca aqui a tentativa de avanço aqui em Vuhledar, que houve ao longo do dia de ontem, mas também sem sucesso. É aquela tentativa de avanço que a gente falou alguns dias atrás, né? O Arestovich fez também uma live ontem e passou algumas informações interessantes aqui, né? Ele fala sobre o caso daquele avião que foi explodido lá em Belarus ontem. A gente mencionou o caso do avião, do A-50U, né? Que, como a gente falou ontem, é um avião muito caro, muito importante. A Rússia não tem como produzir mais aviões desse tipo. E segundo ele diz aqui, né, só haveriam 6 em condições operacionais, né? Então, na verdade, a situação pode ser até pior do que a gente falou ontem. A gente falou ontem que eles teriam 16 operacionais, 7 dos modernizados, e o que foi destruído foi um dos modernizados, então restavam 6 modernizados. Pelo que ele está dizendo aqui, é pior do que isso, só haviam 6 operacionais. Então, só tem 5 agora, já está realmente um número muito baixo, né? E isso pode prejudicar muito os russos numa eventual ofensiva sobre a Ucrânia ou até para se defender de uma ofensiva ucraniana, né? E ele fala aqui que isso não foi obra da Ucrânia, isso foi coisa dos partisãos lá de Belarus mesmo, porque não há interesse da Ucrânia de atingir território de Belarus, nem para matar um único belarusiano, né? Único natural de Belarus, porque a relação entre os dois países no futuro podem ser muito importantes. Lukashenko tem conseguido manter Belarus fora da guerra, apesar de toda a retórica, então é necessário não provocar Belarus, né? Belarus não é uma grande força militar, mas é aquele negócio, é mais uma força militar que os ucranianos teriam que lidar no norte do país, então é realmente melhor não provocar esse tipo de coisa. Ele dá um overview aqui da linha, na situação na linha de frente, que Bakhmut continua sendo o ponto de ação mais intensa, os assaltos russos em Kreminá e Kupiansk falharam, eles continuam tentando em Marinka e Avdiivka, mas também sem sucesso. Em Bakhmut, que a coisa está mais complicada,
mas segundo eles, houve o suprimento e a rotação de tropas ucranianas continuam acontecendo, bem como muitas lutas dentro da cidade, né? Mesmo se Bakhmut for abandonada, isso não vai ser o fim do mundo, simplesmente os ucranianos vão retrair para posições defensivas melhores. É a posição que eu falo também. Não tem por que você ficar preocupado com Bakhmut. Bakhmut não é uma cidade estratégica, não muda as coisas. E aí ele lembra até aqui dos casos de que os ucranianos, em determinado momento, tiveram que sair de Izium e de Kherson também. Defenderam essas cidades inicialmente, mas acabaram sendo obrigados a recuar, né? E agora, no final das contas, as cidades voltaram a ser ucranianas. É o que eu tenho falado para vocês. Eu uso o exemplo de Dovenk, porque eu acho que é muito parecido com Bakhmut, em termos de que a guerra é muito bruta ali, né? Eles fazem muita luta ali, e já estão há meses e meses tentando tomar a cidade, e vai ser a troco de nada, né? Kherson caiu, mas caiu relativamente rápido no início da guerra. Izium levou mais tempo, Izium caiu no dia 1º de abril, então houve um período aí de mais de um mês, um pouquinho de guerra, mas Izium sempre foi uma cidade muito importante para os russos. Desde o primeiro dia eles tentaram tomar Izium e não conseguiram, só um mês de guerra. Mas Bakhmut eles estão lutando desde agosto do ano passado, já vão fazer 6 meses, 7 meses de guerra, 8 meses de guerra, na verdade, dos russos tentando tomar Bakhmut e não conseguem, né? Segundo diz o Arestovitch, a razão das perdas é mais ou menos 1:7 em favor da Ucrânia, ou seja, para cada guerrilheiro ucraniano morto, são mortos 7 wagneritas ou russos, né? Isso é uma coisa que é razoável. Em defesa, tipicamente a defesa tem muito mais capacidade de reagir do que o ataque, né? Tem muito mais resiliência do que o ataque, é muito mais difícil, muito mais seguro do que o ataque. Morrem muito mais atacantes do que defensores numa guerra. E se você considerar que a Ucrânia está usando aquelas técnicas de defesa em profundidade, justamente de tempos em tempos, fazendo contra-ataques para causar mais danos aos russos, é perfeitamente razoável esse ratio de 1:7, né? Essa razão de 1:7 em favor dos ucranianos. Então é excelente. Os russos não têm munição e tanques suficientes, então com isso acabam tendo muitas perdas por ali, né? Ele se pergunta aqui onde está a muito discutida ofensiva russa e coisa e tal. E na verdade foi um mito inflado pela propaganda russa. As forças da Rússia atualmente têm entre 1/4 e metade das forças são compostas de mobilizados de infantaria leve, sem armas pesadas e algumas vezes só com caminhões motorizados, com mínimo equipamento de infantaria. Outro 1/3 é composto de unidades russas que foram reforçadas com pessoal mobilizado, entre 40% e 60% é mobilizado. Essas unidades mais ou menos bem equipadas e têm também veículos e armas, mas menos do que no início da guerra. E o que resta, o 1/4 a 1/3 que resta nessa conta aí, é feita do Wagner. E os objetivos variam de setor para setor, mas o fato é que com infantaria leve, sem equipamento, é muito difícil você fazer um ataque significativo, né? Olha que curioso, de acordo com a Forbes, a Rússia gastou 114 bilhões de dólares, ou 1/3 de seu orçamento inteiro, nessa guerra absurda aí de invasão da Ucrânia. Você lembra, há uns dias atrás, quando tinha um pessoal falando assim, ah não, os Estados Unidos estão investindo 35 bilhões de dólares, isso seria possível você acabar com a fome no mundo e não sei o que lá. Por que esse pessoal não se pergunta? Olha só, esses 114 bilhões de dólares da Rússia não só seria capaz de acabar com a fome no mundo, como também não teria guerra na Ucrânia, né? Porque se a Rússia não invade a Ucrânia, não teria guerra, não teria nada. Olha só, né? E curiosamente o pessoal se pergunta, ah não, por que os Estados Unidos não acabam com a fome no mundo? Que coisa idiota, né? Dá para ver claramente que é a propaganda russa, que é o pessoal favorável aí querendo chupar o pau do Putin, só pode ser isso, né? Bom, uma notícia boa. Ontem a secretária de Tesouro americana visitou Kiev e anunciou um pacote de 10 bilhões de dólares para a Ucrânia, né? Então vai ser um pacote de ajuda para o orçamento ucraniano, 1,5 bilhões para a reconstrução da Ucrânia
e 1,1 bilhão para as grades de energia da Ucrânia e da Moldova. Então foi um pacote, esse pacote de 10 bilhões de dólares não é um pacote de militar, não são armas, é para o próprio funcionamento do país, mas não deixa de ser importante. A Ucrânia evidentemente está passando por um aperto com essa guerra, ninguém tem dúvida disso. A Rússia está atacando com muita ferocidade o território ucraniano, causando muito prejuízo. A economia ucraniana diminuiu muito, caiu 40% ano passado, que é de se esperar com uma guerra, então é importante esse apoio também do ponto de vista não militar, né? Colapso da Rússia. Tanto Medvedev quanto Putin discutiram o colapso da Rússia. Isso indica que o cenário está, no mínimo, sendo considerado como plausível, né? Na verdade, já devem estar discutindo isso lá pelos últimos 3 a 4 meses. A Rússia está correndo em direção ao abismo, né? O Arestovich acredita que a guerra entrou na sua fase final, o último terço da guerra. Ou seja, se isso daqui for verdade, a gente está imaginando alguma coisa, a solução dessa guerra lá para agosto. Eu acho que ele está sendo muito otimista. Eu acho que ainda vai uns 2 anos essa guerra ainda. Mas tomara que ele esteja certo e eu esteja errado, né? O Instituto para Estudo da Guerra, ele faz algumas considerações aqui sobre operações de inteligência. Ele fala, inclusive, sobre esse fato do Putin e do Medvedev estarem falando em desintegração da Rússia. Isso faz parte de uma campanha de informação para tentar colocar o povo russo a par do grau de problema que é, né? E tentar forçar o pessoal a se mobilizar, a ir para a guerra e coisa e tal. O grande problema que eles têm é esse. O pessoal lá não quer ir para essa guerra. Os mobilizados podem ser obrigados a ir, mas querer ir eles não querem. Isso é um problema para o exército. Tá? Você pode falar assim, ah não, mas o cara vai, o cara é obrigado, se ele não for ele vai responder por crime, coisa e tal. Cara, não é a mesma coisa. É muito diferente uma pessoa que está indo para a guerra consciente, querendo estar na guerra, e uma pessoa que não lógica naquilo ali. Por mais que você possa forçar a pessoa, não é o mesmo valor, você não consegue extrair o mesmo valor, né? Então essa operação de dizer que a Rússia está desmembrando pode ser também esse tipo de operação de informação, né? E continuam tentando desencorajar a ajuda militar do Ocidente para a Ucrânia, e no final das contas aqui eles falam que parece que as forças ucranianas estão preparando uma contraofensiva no sul da Ucrânia agora para a primavera, né? É uma possibilidade, como a gente já falou, existe a possibilidade de fazerem essa contraofensiva aqui no sul, seja em Melitopol, seja aqui em Mariupol, mas também existe a possibilidade dessa contraofensiva ser aqui na região de Luhansk, né? Seria uma outra alternativa muito interessante. E uma terceira alternativa que seria também interessante seria uma contraofensiva diretamente no Donbás. Embora aqui seja muito mais complicado, porque as defesas russas aqui estejam muito mais bem estruturadas, talvez seja o ideal. Por quê? Porque você vencendo essa resistência inicial seria um golpe muito maior nos russos do que você avançar nessas regiões aqui, né? Ele fala também sobre aquelas mudanças de estratégia de ataque dos russos lá em Vuhledar, que o Tatarigami tornou público, né? E a gente já mencionou isso alguns dias atrás. Basicamente estão imitando o grupo Wagner, né? Enfim, isso aqui é um caso bem interessante. O Thomas Tiner, ele teve acesso ao chamado orçamento, realinhamento de orçamento. O que é isso? É uma série de compras adicionais ao orçamento das Forças Armadas Americanas que saiu esses dias lá. Então é no valor de 3,8 bilhões de dólares de novas compras dentro das Forças Armadas Americanas. Agora veja, isso daqui não é tudo para a Ucrânia, tá? Isso aqui é simplesmente compras das Forças Armadas Americanas. Pode ser que uma parte seja sim para a Ucrânia, pode ser que seja parte dos pacotes já prometidos no passado, pode ser que seja parte de um pacote que vai ser prometido no futuro, mas o fato é que é muito interessante o tipo de coisa que consta nessa ordem, né? E aí ele fala que tem algumas coisas que são padrões, né? Manutenção, munição para armamento pequeno, granadas, morteiros, foguetes antitanque, javelins, ou seja, em termos de javelins aqui isso dá quase 1000 javelins, né? Muitas munições para obus, né? Para obuseiros, vários obuses aqui. E é a primeira vez que o Pentágono gasta tanto
em Excalibur e outras munições de 155mm, que é o padrão da OTAN, né? É quase o dobro das ordens anteriores de Excalibur. Também um monte de coisa em HIMARS, tá? Mais de 100 HIMARS que eles estão querendo comprar. De novo, não é tudo para a Ucrânia, isso aí são ordens do exército americano como um todo, mas é bem possível que uma parte dessas coisas acabe indo parar na Ucrânia. Até para, olha só, eles falam aqui, 18 HIMARS para substituir os obuses de 105mm, então eles estão pegando uma bateria lá, um batalhão de artilharia americano e estão mudando totalmente, e esses 100 ou mais HIMARS aqui não diz para quem que é. Pode ser que alguns deles vão parar na Ucrânia, né? Outra coisa, tem um bocado de dinheiro em foguetes GMLRS, que são os foguetes do HIMARS, né? Mas, além disso, até aqui nessa guerra, o Pentágono comprou 480 foguetes GMLRS, que é o foguete do HIMARS, o que dá uns 3.200 foguetes, né? É lógico, muito disso foi para a Ucrânia, mas a Ucrânia também recebeu alguns foguetes que já estavam em inventário das Forças Armadas Americanas, então não foram compras novas. Nesse pacote agora tem 1 bilhão e 400 mil foguetes GMLRS, mas o tipo é classificado, então não dá para saber que tipo de foguete é. Tem vários tipos de foguetes do HIMARS, né? E tem gente dizendo que pode ser esse ER-GMLRS, que é aquele foguete que a gente falou que existia essa possibilidade de chega a 150 km de alcance. É basicamente o mesmo foguete do HIMARS que é usado hoje, mas ele tem algumas melhorias, algumas coisas para garantir um alcance maior, né? Enfim, um monte de tanques e uma coisa interessante, olha só, 53 milhões em cargas para limpeza de minas. Cargas são explosões que desarmam minas, né? Ou seja, aparentemente eles estão querendo, a Ucrânia vai ter que fazer alguma coisa que vai passar por um monte de campos minados muito em breve, né? Enfim, e tem mais um monte de coisa aqui bem interessante que está nesse pacote. De novo, não é um pacote para a Ucrânia, é um pacote para o exército americano, mas no final das contas muito disso daí está sendo comprado exatamente para enviar para a Ucrânia, né? E uma coisa que saiu aí nas informações foi justamente o plano, o suposto plano ucraniano para invadir a Crimeia, né? Então eles explicam aqui como é que seria essa ofensiva, quais as cidades que seriam visadas com bombardeio inicialmente. Haveria um grande bombardeio de mísseis de longo alcance, inclusive, lógico, a ponte da Crimeia. Isso aqui é muito importante isso. E seriam duas colunas vindo aqui pelas M17 e M18. Eu não vejo muita outra alternativa que não seja essa, né? De fato, a Crimeia é um ponto sensível, só tem esses dois caminhos aqui para entrar na Crimeia, né? O plano foi revelado pelo antigo comandante do exército americano, o Ben Hodges, né? Se é verdade ou não, a gente não sabe, até porque para eles divulgarem o plano... Bom, tá muito por alto esse plano aqui, não é um plano detalhado, né? Só que eles podem falar, não tem muito como ser diferente o plano do ponto de vista macro, né? Mas é lógico que o detalhamento de cada ação é outra história. E aqui tem uma informação interessante, né? O antigo inspetorato militar do ministro da Defesa da Moldova disse que as Forças Armadas da Transnistria colocaram explosivos em vários depósitos de munição lá, inclusive o Kobazna, o depósito de munição de Kobazna. E, bom, qual que é a história disso daqui, né? Vocês sabem, alguns dias atrás, a Transnistria, a gente explicou, é essa região aqui, ela não pertence à Ucrânia, ela pertence à Moldova, e foi a primeira, entre aspas, república separatista que os russos fizeram lá em 94, se não me engano. É a mesma ideia, eles não tinham movimento separatista nenhum ali, mas como o governo da Moldova começou a fazer laços com o Ocidente, com a Europa, queria entrar para a OTAN, queria entrar para a Comunidade Europeia, os russos infiltraram um monte de soldados russos aqui, inventaram um movimento separatista e fizeram essa guerra aqui. Teve uma guerra que acabou sendo assinado um armistício, né, um cessar-fogo, e ficou essa área aqui parada no tempo, literalmente parada no tempo. Por quê? Como é uma área que não é reconhecida por ninguém no mundo, a economia ali, essa área que era a área mais rica da Moldova,
a economia destruiu completamente. É o que está acontecendo também aqui com a região do Donbás aqui. A economia foi para o saco completamente. Essa área aqui é um pedacinho da União Soviética que restou porque nada mudou ali, né? E uma das coisas que a gente fica sabendo agora é que ali, nesse depósito de Cobazna, é o maior depósito de munição de cartuchos, de obuses e artilharia de toda a Europa, né? Tem mais de 20 mil toneladas de armamento e munição da era soviética armazenado ali. A gente não sabe em que condições está isso, se está usável ou não. Mas você sabe que isso é um problema que está tendo na guerra agora, né? Tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão com falta de munição, principalmente munição soviética, que é o grosso da artilharia. A Rússia toda a artilharia dela é padrão soviético. A Ucrânia, agora, nesse momento, já está ali alguma coisa, pelo menos 1/3 já é padrão OTAN, em alguns batalhões já é 50% ou até mais, padrão OTAN, né? E o resto é soviético. Então, munições soviéticas estão em falta. E aí isso explica, talvez, por que surgiu esse interesse em resolver o problema da Transnistria, porque a Ucrânia pode tomar a Transnistria muito facilmente e ter acesso a todo esse depósito de munição ali, né? Como a gente falou, a Ucrânia jamais faria isso sem a licença da Moldávia, ou seja, seria uma operação combinada com a Moldávia para apenas tirar os russos ali da região, né? Agora, o que eles estão dizendo é que está tudo com explosivos, então se acontecer essa explosão, seria uma explosão tão grande quanto Hiroshima e Nagasaki, esse depósito lá, né? Mas isso daí é falso, porque a munição comum não explode com a mesma eficiência de uma explosão nuclear, né? Então, no final das contas, por mais que o equivalente TNT seja equivalente, né, seja igual, não dá tanta coisa assim, né? Esse caso aqui foi um caso muito curioso, né? Um oficial de Belarus, um alto oficial aqui, o general Alexander Matovnikov, foi pego fazendo uma dança sensual pelado em algum lugar, né? Enfim, isso aí parece que foi alguma coisa feita para alguém se vingando de alguém nessa história, né? E bom, para terminar aqui, mais uma vergonha para nós brasileiros. O Brasil se recusa a participar do minuto de silêncio proposto pela Ucrânia no Conselho de Segurança da ONU. Então repara que todos os países levantaram, com exceção do Brasil e da China. Vergonha isso, vergonha absoluta. Ok, é uma coisa simbólica, nada além disso. Ainda assim, uma vergonha. Principalmente, é o que eu falo para vocês, o pessoal está falando assim, tá vendo, a gente teve aí sanções da Alemanha que não vai deixar exportar o Guarani, o tanque brasileiro, e também pode ter sanções contra a Embraer e mais um monte de coisa. Isso não é nada perto da nossa imagem diplomática que vai ficar manchada por muito tempo com essa patetice do governo Lula. E a BBC News Brasil traz uma reportagem que eu julgo interessante, que explica para o pessoal leigo por que esse negócio de proposta de paz, na verdade, é ruim, ajuda a Rússia. A resposta para isso é simples. Olha só, a Rússia invadiu outro país. Não teve briga entre países, foi a Rússia invadindo outro país. Se você fala de paz, você está falando em permitir que um país invada o outro e fique tudo bem. Não pode. Plano de paz ajuda a Rússia. Não existe isso de plano de paz agora. O único plano de paz possível é a Rússia sair totalmente do território da Ucrânia. Aí pronto, resolveu o problema, né? Então, mas eu fico satisfeito porque tem muita gente que tem essa ideia, não, temos que pedir paz. Não, paz é quando você tem duas pessoas brigando. Não é o caso. O que houve lá na Ucrânia foi uma invasão. A Rússia invadiu a Ucrânia. Não é briga entre dois países, dois pontos de vista, duas visões diferentes. É um crime, é um absurdo, é uma agressão de propriedade. Enfim, espero que isso aqui ajude alguns brasileiros a entender esse problema, que plano de paz não é adequado nessa situação. Se um ladrão invade a sua casa, você não, vamos fazer um plano de paz aqui, coisa e tal. Não, você quer expulsar o cara, você quer que o cara seja punido pelo que ele fez. Você não vai querer fazer negociação de paz com o sujeito, não tem isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.